Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Laura, onde ela continua a contar sobre seus aprendizados, sobre essa realidade que vai além da nossa. Bom proveito a todos! A partir de certo momento, começaram a me dizer para mim escrever, né? Como se isso que me era transmitido não era para que eu ficasse para mim, mas que eu passasse para as pessoas. Em 2001, eu tive uma experiência que foi, eu fui levada para um lugar que era um campo de futebol. E nesse campo de futebol eu vi pessoas jogando, dois times jogando um contra os outros, e as pessoas estavam com terno, gravata e segurando pastas enquanto jogavam futebol. E eu fiquei observando aquele jogo sem pensar em nada, apenas observando. Quando terminou o jogo, se aproximou de mim um ser e perguntou: o que tu percebeu? O que isso significa para ti? Quando o ser se aproximou de mim e perguntou se eu tinha, o que eu tinha entendido daquilo, naquele momento me veio a compreensão. E eu comecei a responder para ele. Num instante a compreensão estava dentro de mim. E aí eu disse para ele: os times são as religiões. E as pessoas vivem as religiões como se fosse uma sociedade. Elas se fecham em si naquela sociedade. E os papéis que estão dentro das malas, as pessoas estão jogando com os papéis. São jogos que se fazem com as escrituras. Todas as escrituras de todos os sábios, de todas as religiões, existem escrituras antigas, existem vários textos sagrados que foram escritos por sábios que receberam esse conhecimento, mas tudo isso se recebe de uma maneira alegórica e se colocam ali nas escrituras. E as pessoas ficam jogando com essas escrituras e criando coisas para obterem lucro, ou enfim, nós somos obrigados a acreditar que aquilo quer dizer tal coisa. E, na verdade, todas essas alegorias, porque muitas coisas são me passadas como alegoria, né? Eu vejo as imagens, como eu vi esse jogo, como eu vi aquela grande lágrima que caiu na terra, elas têm que ser vivenciadas, é uma compreensão que cada um tem que ter. Não existe um manual para isso, né? São segredos codificados que estão ali, né? Então, essas brigas religiosas que existem, elas não deveriam existir. A religião não é uma questão de sociedade, né? De se fechar e aí já se faz a divisão de novo, né? Já se quebra aquela unidade, quando se diz, eu é que sei como é que são as coisas, se você seguir isso, você vai se salvar, porque não é esse o caminho. São apenas jogos que se fazem. Cada pessoa tem que buscar a sua própria compreensão e o seu próprio contato com a verdade. E esse contato com a verdade se faz com o contato com essas outras dimensões. Se buscamos esse contato, a compreensão, ela nos vem. Houve uma outra época, né, que eu pensei, eu não sou capaz de escrever sobre isso, ou de fazer qualquer coisa. Então eu vou viver a minha vida, e se alguém chegar perto de mim, eu vou conversar, tudo bem, né? Era essa ideia que eu tinha. Cada vez que eu tentava me afastar da ideia de buscar transmitir alguma coisa para alguém, eu tinha de novo um aviso. E essa vez foi bem interessante, porque
eu falo assim, sempre falei muitas coisas com o meu marido, né? A gente divide bastante essas coisas. E naquela noite, quando eu estava num sono, já me acordando assim, eu escutei: tudo bem, tu quer deixar de lado a vida, esquecer que existe um plano, né? Alguma missão, não gosto de chamar de missão, que existe algum. É uma escolha que eu tinha feito antes de vir, né? Mas eu sempre deixava de lado, sempre me esquecendo. Se tu quiser viver a tua vida e deixar isso de lado, tudo bem, mas observa o carvalho, né? Me disseram assim: observa o carvalho. E aí eu acordei e falei com meu marido: olha, essa noite aconteceu isso. Eu andava assim com esses pensamentos e daí me disseram essa frase: observa o carvalho. Então eu fui buscar no Google a informação de como era um carvalho. Não encontrei nada assim. E meu marido aquele dia foi trabalhar e era um dia que tinha uma coluna de português. Ele gosta muito da língua portuguesa, de estudar a língua portuguesa. E tinha uma coluna de português no jornal que ele gostava de comprar. Então naquele dia ele comprou o jornal. Ele comprou o jornal e quando ele chegou em casa, ele entrou dentro de casa e pegou o jornal e atirou para mim e disse: olha a coluna do Pasquale aí no jornal de hoje. E aí eu fui olhar a coluna do jornal e estava escrito a origem de bater 3 vezes na madeira. E aí se falava que a origem de bater 3 vezes na madeira, que na verdade o original era bater 3 vezes no carvalho, porque o carvalho ele é uma árvore considerada sagrada, porque quando cai um raio nela, ela se refaz, ela se reergue, ela renasce com todo o vigor, né? Então eu entendi o recado, pô, né? Cada vez que cai um raio na minha cabeça, eu já me encolho e digo: não, isso não é para mim, isso não tem nada a ver comigo. E foi interessante porque eu não guardei aquela frase para mim, porque eu dividi com meu marido. E foi interessante porque naquele dia, né? Provavelmente no momento, na noite que eu escutei a voz, o jornal estava sendo impresso. Então, tu vê que não existem coincidências. E assim, várias vezes na minha vida, de acontecer coisas, de eu falar, e no dia seguinte vem o sinal de que realmente eles não me abandonaram, né? Não me abandonaram. E de que como se pode manipular a matéria, o aqui e agora, para que essa mensagem chegue. Essa voz que me disse isso, essa centelha, essa consciência, ela estava plenamente consciente de que o jornal estava sendo impresso, de que meu marido ia comprar o jornal, de que o recado ia chegar até mim nessa sequência. E muitos outros fatos interessantes dessas vezes, né, que eu desisti, ou que, enfim, que eu fiquei um tempo parada, de não buscar o contato, mas um pouquinho antes começou a se acelerar assim com a chegada do vírus, né? Antes eu comecei a ter várias experiências nesse sentido. Uma vez eu fui levada a um jardim, eu estava num jardim caminhando com um ser e haviam pessoas florindo. Não eram plantas, eram pessoas florindo. O jardim era de pessoas e as pessoas estavam florindo. E eu caminhei e cheguei num canteiro onde é que tinha uma pessoa, onde é que tinham pessoas que não estavam florindo, pessoas murchas, pessoas apagadas. E aí o ser me disse: existem pessoas que não florescem porque ficam cuidando da vida dos outros. E essa foi a mensagem, né? E eu muito faço isso, né? De tipo, eu tenho meu marido, eu tenho meus filhos, eu tenho meus netos, achar um tempo para escrever ou para levar essa mensagem adiante, isso fica para depois. Eu
cuido muito dos outros, eu sou muito materna, muito, né, não, eu não vou ter tempo para mim, eu não tenho tempo para mim, porque eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar daquilo, eu não fiz o meu próprio tempo para florescer. Tem que florescer, né? Tem que dar o seu perfume. Depois disso, essa foi bem próxima do vírus. Então eu estava de novo numa dimensão onde estava leve, suspensa no nada. Não existia nada assim, não podia ver nada ao meu redor. Era só aquela leveza, mas havia dentro de mim a consciência de que algo muito importante estava acontecendo ali. E existiam várias centelhas ali também. E eu tive a percepção de que cada centelha verbalizaria, né, aquilo que naquele momento ela precisaria fazer no plano físico. E eu sabia que chegaria um momento que eu verbalizaria aquilo que eu precisaria fazer no plano físico. Mas é diferente daqui, que eu posso estar tendo uma conversa e posso ficar imaginando o que eu tenho que falar, o que eu tenho que dizer. Eu não estava pensando no que eu vou dizer. Havia só aquela expectativa, esperar o momento de eu falar. Quando chegou o momento de eu verbalizar, eu ouvi a minha própria voz dizendo, em frente ao mundo. Então eu vejo isso assim como aquela questão, né? Mas como é que eu vou falar esse tipo de coisa? Ninguém vai acreditar. Ninguém vai saber que é real. Então eu não enfrento o mundo. Eu nunca falei abertamente disso. Eu sempre silenciei e comecei a me preparar para escrever alguma coisa, mas escrevo mais em formato de conto, né? Nunca disse, eu vivi tal coisa. Mas chegou um momento em que eu preciso enfrentar o mundo e dizer, falar, porque as pessoas estão recebendo, né? Nessa nave escola estão recebendo, mas se elas ouvirem alguma coisa, aquilo pode, de repente, tocá-las e trazer essa lembrança, esse ensinamento mais vivo dentro delas. Então é importante enfrentar o mundo nesse momento. Dizer, não ter medo de falar para as pessoas. Esse é o modo de eu enfrentar o mundo. Simplesmente falar. Eu tive muitas experiências assim que me mostraram que nós podemos usar, né, essas faculdades. Eu vou relatar uma que eu vivi com 10 anos, que salvou a minha vida, da minha irmã. A minha vida não, porque talvez eu me salvaria, mas eu estava com uma irmã minha de uns 8 anos e uma prima minha da mesma idade, e eu tinha 10 anos. E eu nunca tive medo da morte, assim, talvez por causa daquela primeira experiência que eu vivi, das dimensões. Eu sempre fui destemida. E nós morávamos em Cerro Largo, perto de um rio, acho que é o rio Ijuí que passa por lá. É um rio grande, um rio caudaloso. E eu convidei elas para atravessar o rio. E elas, não, mas eu não sei nadar, não sei nadar, não sabiam nadar. Eu disse, não, mas ali o caminhozinho, tem o caminhozinho aquele, tinha um caminhozinho que era um pouquinho mais alto, assim, né, um corredorzinho que dava no nosso pescoço, mas que a gente conseguia, mas a gente não podia sair das pedras. E eu consegui convencer elas de atravessar o rio. Nós começamos a atravessar o rio, e a água nos empurrou e a gente caiu para onde não dava pé. Naquele momento, me caiu a ficha. Elas não sabem nadar, eu não sei nadar, e eu trouxe elas aqui. E eu não posso deixar elas morrerem, não posso deixar. E aí eu tive, naquele momento,
me veio a compreensão do que eu fazer, né? Só que eu não teria tempo para explicar para elas. Então, eu tentei explicar numa olhada. Eu agarrei uma com a mão direita, agarrei a outra com a mão esquerda, olhando para cada uma delas. Porque eu sabia também que no momento do afogamento as pessoas se agarram, né? Então eu sabia que eu tinha que deixar elas calmas e que elas não poderiam me agarrar, porque no momento em que acontecesse isso, nós três íamos. Segurei uma, segurei outra, olhei para uma, olhei para outra e passei o plano. E aí eu ergui as duas e eu ia para baixo da água. E elas respiravam. E eu puxava as duas e eu saía para cima e respirava. E nesse movimento, cada vez que eu descia para baixo, eu dava um pulinho em direção à margem. Sem fazer força, nós fomos descendo o rio. Nós fomos descendo o rio, eu sabia que eu ia chegar na margem muito mais para baixo, mas nós fomos indo assim. E aí saímos bem abaixo, sempre indo assim, elas respiravam, eu respirava, elas respiravam, e tranquilas, elas não me agarraram. E quando saímos, daí a gente combinou, não vamos contar nada para ninguém, vamos ficar bem quietinha, porque além daquele susto que a gente passou, ainda iríamos levar um laço, né? Então saímos, ficamos bem quietinhos, mas entre nós sempre conversávamos, até hoje todo mundo sabe da história, né? Mas a gente sempre conversa, nossa, aquilo lá foi assim uma coisa que aquela troca de olhar, elas já sabiam o que eu ia fazer. E você recebeu essa orientação? Sim, isso, e consegui transmitir para elas ficarem calmas, com o olhar, para elas ficarem calmas, elas sabiam exatamente o que eu ia fazer, elas sabiam exatamente que tinham que respirar quando eu erguia, e que tinham que ficar calma quando eu ia puxá-las para baixo, porque eu ia novamente botar elas para cima, e naquele movimento nós fomos, né, e eu no meio eu dava sempre um pulinho em direção à margem. É maravilhosa essa história. E em todos os momentos de dificuldade, eu tive algum acompanhamento. Então, o mínimo que eu posso fazer é transmitir isso que eu tenho que transmitir, porque havia aquela promessa que eles não me abandonariam, e eu tenho que cumprir a minha parte, que é de de passar essa mensagem adiante. Mais alguma coisa que você queira, alguma experiência que você queira contar? O que eu gostaria de dizer muito assim, as pessoas podem pensar, né, tipo, tá, ela é uma pessoa especial, tá se achando especial. Na verdade, todos nós somos especiais para essas centelhas, todos nós somos acompanhados, nós é que fechamos essa porta, né, daqui para lá, com a questão da frequência, do afastamento. Por que você diz que nós somos especiais para esta centelha? Nós não somos centelhas também? Nós somos centelhas, mas eu digo para essas centelhas que ficaram naquele plano e que estão nos acompanhando, porque existem as centelhas que desceram e existem as centelhas que permaneceram lá. E existe uma unidade, uma ajuda mútua que a gente não percebe, porque essas centelhas que permaneceram, elas permaneceram naquela zona onde existe ainda aquele amor incondicional. O que é o amor incondicional? É o amor que não impõe condições, né? Ele não exige que tu seja consciente o tempo todo aqui, ou que tu seja perfeito o tempo todo aqui. Ela sabe que nós estamos lutando contra esses véus do esquecimento. Elas sabem que nós, como chispas iguais a elas, porque somos chispas iguais, que desceram a uma zona onde essa própria frequência mais baixa se transforma num véu para nós. E lutar contra esse véu do esquecimento é uma luta muito forte, muito poderosa. Essa experiência, ela tem a ver com uma pessoa que, assim, simples, né, que é a avó do meu marido. A gente sempre estava os sábados, assim, geralmente ocupado, né, sempre vinha alguém aqui,
sempre fazíamos uma coisa, acompanhávamos nossos netos, nossos filhos. A gente sempre teve, assim, uma vida, amigos, né, que vinham conversar, programas de fim de semana. E eu nunca me neguei, eu sou uma pessoa assim que meu marido nunca tem descanso, né? Se alguém diz, eu quero falar com você, assim, pronto, pode vir, porque eu sei que eu tenho essa coisa para passar, para transmitir. Então, acontece muito de pessoas que, de repente, tá, querem vir aqui conversar comigo. Eu dou, né, converso, dou um apoio, procuro passar alguma coisa positiva. E naquele fim de semana, meu marido disse, hoje vamos ficar em casa, né? Hoje não vamos fazer nada de diferente. Esse fim de semana, vamos descansar. Daí eu disse para ele, tá, então fica combinado, se alguém convidar a gente para sair, se alguém quiser conversar, esse fim de semana ficou combinado aquilo, que nós diríamos isso, né? Esse fim de semana a gente quer tirar para nós, queremos descansar. E isso a gente combinou na sexta de noite. No sábado tocou o telefone e o meu marido foi atender. E eu estava preparando o café e ele pegou o telefone, né? Telefone de gancho ainda, não era celular. Começou a conversar. Esse fim de semana, né, a gente não ficou sabendo antes, não vai dar para ir. Esse fim de semana a gente queria descansar, tal, não vamos viajar. Mas antes de ele atender o telefone, eu tinha, naquela noite, tido um sonho. E eu falo sonho, né, porque foi, geralmente, quando eu estou acordando, eu escuto a voz que me diz alguma coisa. E essa coisa, geralmente, como aquela do Carvalho, essa coisa geralmente acontece no dia seguinte. E eu escutei uma voz que me disse assim, vocês vão ser convidados para uma festa, e os aqui de cima querem que vocês vão nessa festa. Por que é que eles disseram os aqui de cima? Eles estavam brincando comigo, porque eu, quando falo alguma coisa para alguém, eu digo, os lá de cima me disseram, os lá de cima disseram isso, os lá de cima. Então, eu chamo os lá de cima porque quem são? São extraterrestres, são interdimensionais, o que são essas essências, né? Então, eu digo os lá de cima. E aí eles disseram, os lá de cima querem que vocês vão nessa festa. Só que, como eu falei, a minha personalidade, às vezes, é bastante, né, inquisitiva, eu já saio perguntando. Daí eu disse assim, como nós tínhamos morado um tempo em Goiânia, eu achei que imediatamente vi assim, os lá de cima são os de Goiânia, e eu respondi, como assim os lá de cima? Nós não estamos mais em Goiânia, nós não podemos ir numa festa em Goiânia. E aí, quando eu respondi aquilo, eu perdi o contato, né? Desligaram a linha. E aí, nós tínhamos combinado de ficar em casa, e meu marido, atendendo o telefone, começou a falar, tá, nós queremos descansar, né? Ficamos sabendo muito em cima da hora, não vai dar para ir. E desligou o telefone. Quando ele desligou o telefone, eu já tinha contado para ele, logo que eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi contar do sonho para ele, assim, da mensagem, porque eu achei muito estranha, né, essa mensagem de, olha, essa noite disseram para nós, para mim, que nós vamos ser convidados para uma festa e que nós precisamos ir na festa. Aí, quando ele desligou o telefone, eu perguntei para ele o que era, e ele disse, vamos fazer o aniversário da avó Rita, hoje de noite. Mas o meu irmão era para me convidar e esqueceu de me convidar para a festa. E aí ele ligou hoje e, como nós tínhamos combinado de ficar em casa, né, eu disse para ele, nós não vamos. Quando ele me falou aquilo, me caiu a ficha. É a festa que nós temos que ir. A avó dele ia fazer 91 anos. E ela gostava muito do Maurício, né? E ela, inclusive, ela faleceu um tempinho depois dessa festa de aniversário. Então, certamente ela tinha mérito, né, para ter essa alegria, porque ela ficou muito feliz que o Maurício foi na festa dela. Mas eu disse para ele,
pode ligar o telefone, pode ligar pro teu irmão, nós vamos nessa festa. E ele ficou me olhando assim, porque a gente tinha combinado de não sair aquele fim de semana. E eu disse, essa é a festa que nós temos que ir. Essa é a festa que os lá de cima disseram que nós temos que ir. Então a gente vai nessa festa. Por isso que eu digo que todas as pessoas aqui, elas de algum modo são especiais. Porque isso foi um presente para ela. Por que que nós estamos aqui? Nesse momento, nessa era, nós fomos localizados aqui para auxiliar essa transição da Terra, para voltar dessa escuridão para a luz. Mas isso você se refere a pessoas que têm essa missão, mas eu estou falando todos nós seres vivos nesse planeta. Qual é o objetivo de nós estarmos aqui num corpo material? É para aprender? É uma experiência? É só para ser feliz? Há algum propósito? Nós somos como, eu gosto de colocar assim, nós somos como que tentáculos do Criador. Nós temos um cérebro aqui, né? Uma mente central que age e que comanda tudo. Se a gente quer, se o cérebro precisa saber assim, tal coisa está quente, ele vai enviar o dedinho para encostar lá no canequinho e ver se está quente. Porque o cérebro, ele não tem como chegar direto. Então, as dimensões superiores, ou essa unidade toda, ela está como que se experimentando as outras dimensões. A consciência, ela é uma onda fractal, que ela está em nós, uma partícula, uma chispa dela, mas ela pertence a outra parte maior. Então, quando ela passa para uma outra dimensão, ela se amplia, essa consciência. Se ela passa para uma outra dimensão um pouquinho superior, ela amplia um pouquinho mais essa consciência, até chegar naquele todo, onde todas as consciências estão unidas. Você disse que, de uma certa forma, aquela unidade original está se experimentando nessas dimensões. Isso, nós levamos essa informação para ela. Ela não pode chegar, o todo não poderia se manifestar aqui agora. De uma certa forma, seria correto nós acharmos que essa unidade foi quem criou também essas dimensões? Sim, tudo emana de lá. Eu colocaria que essa unidade, ela é a semente. E que a semente, ela tem a informação do todo. Ela contém tudo o que vai ser, né? Tá ali, naquela semente. Tal como uma semente de uma planta, tal como a junção do óvulo com o espermatozoide, que já tem a informação de uma pessoa inteira. Isso. Então, ela tem toda a informação, né? Já existe, dentro da semente, já existe o todo criado. Mas, apesar disso, você diz que essa unidade não consegue ela própria chegar até se experimentar por si só nessas outras dimensões. Precisa criar esses tentáculos ou mandar esses tentáculos, que seriam essas luzes desprendidas da unidade, para experimentar, para acumular experiências nessas dimensões, e essas experiências são repassadas de volta. É isso? Eu gosto de dizer assim, quando eu estive naquela primeira dimensão, que é a dimensão da unidade, eu descrevo poeticamente que era um mar de luz, e que cada gota daquele oceano era todo oceano. Cada gota é o oceano. E nós temos dentro de nós essa informação do oceano. Nós somos o oceano. Aí entra aquela questão dos fractais, né? A consciência, ela é
um fractal daquela primeira consciência completa, onde todas estão unidas. Nós não perdemos essa ligação, nós não deixamos de ser o todo, mesmo nos dividindo e sendo apenas centelhas. Essa centelha, ela é o todo, mas perdeu a lembrança, ou perdeu a conexão devido ao afastamento. O todo vibra de uma maneira. E quando nós vamos baixando, eu faço de cima para baixo, mas na verdade as dimensões, elas estão todas aqui, né? No momento em que tu amplia a tua frequência vibracional, tu amplia a tua visão, tu amplia o teu sentimento e tu pode sentir essas outras dimensões aqui. Então, o que nós estamos fazendo é experimentar essa separação, né? Mas nesse momento em que vivemos, essa dimensão ou dimensões superiores querem um contato maior, porém elas não conseguem. Se elas baixarem a vibração, elas serão outra coisa, né? Então nós temos que elevar um pouco a nossa vibração para permitir uma proximidade maior. Eu sei que esse assunto é extremamente difícil da gente entender estando aqui. É difícil para eu entender. Mas eu queria fazer um exercício aqui. Seria correto pensar que essa grande unidade que criou essas dimensões, para as quais foram enviadas essas partículas de luz, que se afastaram, por estarem afastadas da unidade original, perderam um pouco de compreensão, digamos assim. Isso tudo é um plano. Isso não aconteceu por acaso. Foi um plano dessa unidade original de luz, que se criassem essas dimensões e que essas partículas fossem enviadas para essas dimensões para experimentar. Isso é um plano criado por essa luz original? É isso? Eu posso te responder que é um plano, pelo menos, criado pela segunda dimensão ali, onde eu vi que tinha aquelas centelhas que queriam descer para trazer a luz para cá, para experimentar essa dimensão, mesmo que ela fosse de sofrimento. Não existia um desejo de vir. Essa unidade primeira não consegue descer. Precisa experimentar através dessas partículas de luz que são como tentáculos daquela unidade. Não consegue descer, ou se descesse, não teria como continuar havendo as dimensões, porque a luz teria invadido, essa grande luz teria invadido essas dimensões. Essa grande luz, ela é tudo. São minúsculas partículas dessa luz. Essa grande luz, ela está em tudo. E aí a gente vê nas escrituras, por exemplo, não gosto de falar em escrituras porque as pessoas já pensam em religião, né? Mas que o reino de Deus está dentro de vós. Então, se essa região de suprema felicidade seria a proximidade com essa energia que nas escrituras é relatado como Deus, e a gente pode pensar como cientista, se não quiser, né, falar em religião, ela está em tudo, só que nós fechamos a porta para ver e para sentir essa energia. No momento em que nós vibramos de uma forma, a nossa vibração se eleva, nossa frequência vibracional se eleva, nós passamos aquele outro plano. O nosso corpo físico, ou o que é físico, ele deixa de existir se aumenta a frequência vibracional. É assim, por exemplo, que se movimentam as naves interplanetárias, porque Einstein dizia que
nada pode se mover mais rápido que a luz, porque chegando próximo à velocidade da luz, se expandiria ao tamanho do universo. Então, mas isso nós imaginando uma nave que corra em linha reta, como nós só compreendemos a velocidade como algo linear. A frequência vibracional, ela pode estar relacionada com o movimento dos elétrons e das partículas. Então, elevando esse movimento, essa frequência, mais rápido do que a luz, cada vez mais rápido, esse corpo ele deixaria de ser físico. Então, a dimensão já não seria mais física, pelo próprio fato de ter elevado a sua frequência vibracional. Por isso que essa dimensão, que é de uma frequência muito elevada e que não é física, ela não tem como ser física se não baixar a sua frequência vibracional. Então, nós somos experimentos dessa energia que não é física, que está numa frequência muito elevada, que baixaram a sua frequência para vir experimentar que é uma frequência mais baixa, que é uma frequência capaz de tornar aquela onda de energia em matéria. Você acabou de dizer, por acaso, que essas naves interplanetárias, para viajarem, elas deixam de ser físicas e voltam a ser físicas onde elas quiserem estar? Sim, porque ao acelerar o movimento mais rápido que a luz, se expande e é o todo, para depois desacelerar e se cristalizar novamente no local desejado, né? É como se você sai do particular, você acelera até você passa a fazer parte do todo e você volta para o particular no outro lugar? Isso. Isso foi explicado a você? Isso foi compreendido. Porque, assim, a linguagem, ela não é linear. Se tu me perguntasse o que é uma rosa, eu poderia te explicar linearmente. Rosa é uma flor que tem espinho, tem perfume, maravilhoso perfume. Podia explicar para te ter uma ideia aproximada do que é uma rosa. Se tu nunca tivesse visto uma rosa, eu teria que falar muito. E mesmo assim, tu não saberias o que é uma rosa. Agora, se eu tô com um ser desses e tenho uma dúvida no momento, antes mesmo de perguntar, a resposta já vem e já está aqui. E eu já sei o que é uma rosa, já sei o que são os espinhos, eu já senti o perfume. Você falou basicamente de 3 níveis. A grande unidade é aquela onde há a separação e aqui. Existem outros níveis entre esse aqui e o acima? Porque quando você fala em seres que estão próximos de você, me parecem ser outros níveis também. Sim, eu relatei 3 onde eu estive, né? A lembrança que eu tenho e que eu sei que são níveis diferentes vibracionais. Acima daquela grande luz podem existir outras coisas também que a minha mente pode não compreender, ou que a nossa mente pode não compreender. Quer dizer, aquela grande luz, então, não obrigatoriamente era a grande origem de tudo. Eu senti que era a minha origem, aquela unidade era a origem da minha vida, né? Mas quem sou eu para dizer que não existe algo além? É isso que eu, entendeu? Entendi. E entre esse nível que você está e o do meio que você visitou, esses seres que falam com você estão naquele nível ou tem seres, por exemplo, os seres das naves onde você esteve, eles poderiam estar em outros níveis intermediários? Os seres que me dizem coisas, eu acredito que são aqueles seres que estavam naquela dimensão onde eu percebi que aquelas centelhas permaneceriam lá e me dariam a mão quando eu precisasse. As naves, eu acredito que sim, realmente, podem existir extraterrestres, seres de outros planetas que têm esse conhecimento de como manipular a matéria para atravessar dimensões e tudo mais. Acredito
todos nós somos de todas as dimensões, né? A nossa consciência, ela é um fractal que tem ligação e que faz parte. Eu, em outra dimensão, tenho a minha consciência expandida, ligada a mais consciência, que está ligada a mais consciência, que está ligada a mais consciência, que está ligada ao todo. E tudo isso dentro de uma organização estruturada? Sim, nada é por acaso. Nada é por acaso. Existem funções determinadas. Eu, por ser essa centelhinha aqui, ela consegue se ligar, ela consegue subir e se ligar àquela dimensão, vibrando numa frequência mais sutil, né? Porém, aquela luz para descer, quando deixar de vibrar numa vibração mais sutil, ela já passa a ser outra coisa. Você sente que existe uma hierarquia no sentido de cuidar? Quem sabe mais, cuidar mais? Existe uma hierarquia no sentido de que quem vibra mais sutilmente ama mais incondicionalmente, e por isso cuida mais. Quando você se viu aos 5 anos, refletida no espelho, qual foi a primeira coisa que você sentiu e que fez você ver que, opa, alguma coisa aconteceu? Ao ver o meu rosto, olhando para cima, eu imediatamente, foi como se invertesse, eu estava em cima, né, porque eu estava olhando para cima, na verdade. A minha consciência estava aqui olhando para cima. Mas daí a minha consciência viu aquele rosto lá e aquela criança lá, e aquela criança era a imagem, eu me concentrei tanto naquela imagem que eu vi a imagem de mim mesma olhando para cima. Então, naquele momento que eu vi isso, eu já estava em cima olhando para baixo. Já me senti como se eu estivesse em cima olhando para baixo. Já inverteu, né? Quando você fazia parte daquela unidade, até por você ter nos contado isso, eu concluo de que mesmo fazendo parte da unidade, você tinha uma percepção da sua individualidade, mesmo fazendo parte da unidade. Tá certo isso? Você era o todo e o todo era você. Sim. Eu me sentia o todo, porém existia uma consciência de que eu estava ligada, né? E não existia assim disso, eu sou a Laura, ou de lembrar do meu nome, dos meus familiares, mas existia uma consciência de individualidade, existia uma individualidade, vamos colocar assim, né? Que naquele momento não estava se sentindo Laura, mas eu estava usufruindo daquilo. Então, eu acho que existia aquela consciência de individualidade, porque eu era algo que usufruía. Fazendo um pequeno pulo no tempo, quando você se percebeu chegando no próprio corpo, você falou que naquele instante você era várias vidas ao mesmo tempo. A pergunta é, essas vidas, como você entende isso? Vidas vividas por você no passado ou vidas simultâneas? A sensação foi de vidas simultâneas naquele momento, né? Porque existiam todas aquelas possibilidades e eu era todas as possibilidades para me centrar em uma. É como se, escolha quem vai ser a Laura? Eu acho que não. Já estava. Seriam outros corpos, outras histórias, outras épocas. Mas só que ali naquela dimensão estava tudo junto. Sim, mas assim, era como se você naquele momento tivesse um vislumbre de vidas que você viveu no passado, ou estamos falando de possibilidades para você escolher uma no presente? Olha, ali estão todas vivas, mesmo que tenham sido do passado. Mas isso você então já está entrando na questão de passado e futuro e presente, que está tudo junto, é isso? Naquela dimensão, sim. Naquela dimensão, eu experimentei tudo vivo ali, né?
estava tudo vivo, tudo vibrando, tudo. Eu me senti todas elas. Mas eram só possibilidades, ou você, descendo para essa dimensão em que estamos, você diria que você viveu aquelas vidas antes de viver a Laura? Olha, eu lembrei de fatos de outras vidas, passei pela experiência de lembrar, né, para compreender o que estava passando comigo nessa vida. Então, outras existências, elas existem, né, outras vidas. Essa essência já esteve ligada a outras vidas, a outras histórias. Que na nossa dimensão aconteceram no passado. No passado. Então, quando você teve esse vislumbre dessas várias vidas, era como se fosse dentro de um ambiente didático. Olha, esse é o conhecimento que você tem até hoje providenciado por essas vidas. É isso? Esse conhecimento todo, ele me chegou, né? Quando a gente fala em didática, a gente fala assim, como se a gente estivesse analisando, alguma coisa assim. Não, aquilo está tudo registrado dentro dessa centelha que chegou aqui como Laura. E naquele momento de transição e de chegar ao corpo, essa descarga elétrica fez com que se fizessem vivas todas as experiências e tudo que fora vivido se tornou vivo dentro de mim. Outra coisa interessante que você falou é dos átomos conversarem entre si. Na verdade, até hoje, a ciência não sabe dizer onde, segundo a ciência de hoje, começa a vida. Mas é muito desafiadora essa sua colocação dos átomos serem vivos, mas, ao mesmo tempo, nos faz pensar sobre muita coisa que nós não estamos acostumados a pensar. Muitas filosofias falam em nós cumprimentarmos o automóvel antes de entrarmos nele, de termos gratidão por todas as coisas materiais, pela pedra, pela parede, que para um cientista clássico, vamos dizer assim, parece uma coisa meio esquisita, né? Mas é isso que você está falando, que na verdade o planeta é vivo, o rio é vivo, o ar é vivo, tudo é vivo. E tem uma coisa que mais ou menos caminha nessa direção e que a física já sabe. Na verdade, tudo é feito da mesma coisa. Esse computador através do qual nós estamos falando, essa câmera que está olhando para mim, ela é feita das mesmas partículas elementares que eu sou feito. Quando a gente olha para o mundo subatômico, quando a gente pensa principalmente numa visão clássica do que era um átomo, sem pensar na física quântica, mas o átomo e os elétrons em volta do átomo, isso de uma certa forma nos faz lembrar do sistema solar, que também vai ao encontro do que você fala, que é o conceito dos fractais, que o grande está dentro do pequeno. Se você for olhar bem de pertinho no pequeno, você vai encontrar o grande, e isso nunca termina. Está correto esse raciocínio que eu fiz? Sim, perfeito. Eu só gostaria agora, já que tu falaste da gratidão, né? A gratidão, ela é algo maravilhoso, assim. Ela ela eleva a nossa vibração, ela abre as portas dessas outras dimensões. Mas não a gratidão só falada, tipo, dizer, obrigado, obrigado, porque a gratidão, ela não precisa nem ser expressa em palavras. Mas o fato, assim, quando a pessoa está se sentindo grata por algo, ela está vibrando, né, recebe uma coisa que foi muito boa para ti, e naquele momento se sentiu tão feliz. Aquela felicidade, né, aquilo é gratidão. E isso nos eleva. E nesse sentido, até eu passei assim uma experiência que eu tinha escutado isso, né, da gratidão, já tinha sido me passado a questão da gratidão, e então eu passei para uma pessoa que estava assim, que era bastante negativa, né,
Mas ela acordava de manhã já reclamando, assim, ai, tem que acordar mais um dia. E aquele dia ficava pesado, e aquele dia se arrastava, e aquela primeira energia, aquela primeira vibração, ela acompanha a pessoa o dia inteiro. E se a nossa primeira, ao acordar de manhã, a nossa primeira vibração seja uma vibração de gratidão, a nossa primeira frequência seja positiva, porque a frequência da gratidão ela é muito alta, nós acordarmos e, né, mais um dia de vida, obrigado por mais esse dia de experiência, sabe, mas não precisa nem falar, não precisa colocar palavras, porque aí a gente já está fazendo a coisa linear de novo. A gratidão, ela não precisa ser linear. A gratidão pode ser aquele respirar, aquele agradecer por ter acordado bem, entende? E aí tentar levar esse sentimento de gratidão o maior tempo possível durante o dia. E isso vai se ampliando, se ampliando. Então, depois de um tempo, essa pessoa até me chamou e disse assim, sabe, aquela coisa da gratidão que tu me passou, eu estou procurando fazer isso todos os dias. E tem acontecido tanta coisa boa comigo. Então, nesse sentido, a gente não deve pensar em ser religioso, mas sim pensar em ser cientista. O que o cientista faz? Ele busca a comprovação das coisas. Se nós começarmos a colocar na prática isso, nós vamos comprovar, não porque nos foi dito, mas sim porque nós colocamos na prática que sim, se a gente tiver gratidão pelas pequenas coisas que nos rodeiam, a gente vai realmente transformar a nossa vida. E aí, desculpe, de repente eu estou falando com um cientista, né? Mas quando os cientistas falam assim, vamos construir naves, vamos até o planeta Marte, vamos transformar o planeta Marte, a Marte habitável, eu penso assim, mas que tal manter o planeta Terra habitável? Seria muito melhor, muito mais fácil. Olha quanta coisa bela aí, olha, nós temos água, nós temos plantas, nós temos árvores, vamos cuidar dessa humanidade e desse nosso lar. Não deixe de assistir a terceira e última parte dessa entrevista, você vai gostar. E se você gostou dessa que você acabou de assistir, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?